Nós estamos no último domingo do mês, né? E esse culto é dirigido pela juventude, como de praxe, o último domingo do mês a juventude dirige esse culto. Então vocês vão ficar mais uma vez sem me ouvir pregar, né? Domingo passado o pastor Luiz Henrique esteve aqui, pregou. Eu não sei se vocês já estão cansados de me ouvir, né? Nós viemos numa série aí de 12 mensagens, né? Foram 12 mensagens e já estou preparando já está preparada a próxima série. Aí está chegando a próxima série, está chegando. Tem novidades para acontecer aí. Está chegando a próxima série de mensagens. E hoje nós vamos estar aí um dos líderes da juventude, né? O pastor Guilherme. Vai trazer a palavra nessa noite. Pastor Guilherme, profeta de Deus, né? Pastor, os líderes da juventude, né? Eu tenho esse é discípulo mesmo, hein? Tá vendo? Na verdade, eu tenho um carinho muito grande com esses meninos, tanto o pastor Bruno como o pastor Gui, né, que foram meninos que nasceram aqui, na história da igreja, nasceram aqui. Chegaram aqui, né, Bruno nem falava, né? Gui falava só um pouquinho, né? Só quando você perguntava. O Bruno nem quando você perguntava, ele respondia. O pastor Bruno nem quando você perguntava, ele respondia. Mas o Gui, quando você perguntava, ele respondia, mas no mais era caladão. E hoje está aí, ó, né? Pastor, abençoado, esteve comigo lá na sede ontem, me ajudou a batizar os meninos ontem, tivemos batismo ontem. O Arthur, cadê o Arthur? O Arthur já foi lá para a sala lá dentro, né? O Arthur e o Leandro foram batizados ontem. O Gui me ajudou lá. Foi bom, né? Bom, graças a Deus. Então tá aí, nós vamos orar pela vida dele. E antes da gente orar pelo Gui passar, eu quero, depois eu vou chamar ele aqui na frente, mas eu quero fazer menção da presença do pastor Adenilson. Presente aí, fica de pé aí, meu querido. Fica de pé aí, sua esposa, a pastora Débora. Pastor Adenilson teve um tempo aqui na igreja conosco, ele ficou aqui 3 anos, logo no início. Quando ele chegou na igreja, a igreja tinha um mês. Um mês que a igreja tinha aberto e ficou 3 anos aqui conosco. Agora já está lá em São Paulo, tem uma igreja abençoada lá, que ele é pastor lá, vai pastoreando e está de férias, está aqui, né? Veio cá para nos abençoar e ser abençoado. Também daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para ele, né? Ele canta, gente. Ele vai cantar, né? Daqui a pouco ele vai cantar. Deus abençoe vocês. Sai correndo não, hein? Vamos orar então pela vida do pastor Guilherme. Levante as mãos para ele. Levante as suas mãos e ora pela vida dele. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós apresentamos aqui a vida do teu filho, o pastor Guilherme. Ó Pai, que o Senhor venha usá-lo agora com poder, com graça, com a unção do Senhor. Ó Pai, que ele venha ser boca do Senhor aqui nessa noite, para trazer a palavra do Senhor, palavra rema, Deus, para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre o teu coração e diga assim: Senhor meu Deus, que o meu coração venha ser terra boa, terra fértil, para receber a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A paz. Tudo bem? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou em meu coração, sem demoras, vamos abrir a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Mas depois nós vamos decorrer mais alguns capítulos de Romanos mesmo. Tá? E o tema dessa mensagem, o tema que o Senhor colocou em meu coração é paz com Deus. Você sabe se tem paz com Deus? Você sabe o que é ter paz com Deus? Esse é um tema que Paulo
ele, na carta de Romanos, ele fala muito sobre isso, de ter paz com Deus, em outras palavras. Mas o que Deus colocou no meu coração é isso, é ter paz com Deus. Paz no sentido, não de tranquilidade, mas paz de ter amizade, de ter comunhão com Deus, de reconciliação. Essa paz. Né? Quando você está brigado com o irmão, você lá e pede ele, fique em paz. Então é essa paz que Deus colocou em meu coração. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Romanos 5, verso de número 1 ao 8. Aqui na minha Bíblia, tem até o título, que é Paz e Alegria. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pecadores. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa até animar a morrer pelo que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Glória a Deus. O pastor já orou, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Amém? Então, irmãos, essa carta de Paulo a Romanos é excepcional, é uma carta que você puder ler em casa, a carta de Paulo aos Romanos, né? Como o pastor mesmo fala no curso, ele fala aqui conosco, que é a base teológica, né, do cristianismo, é a carta de Romanos. Então é uma carta muito especial, fala muito aos nossos corações. E para nós entendermos o que é ter paz com Deus, é isso. Porque Paulo fala aqui, essa paz que traz de volta a nossa reconciliação com Deus, de volta a humanidade perdida, ela ter novamente a paz com Deus. Ter paz com Deus, ter o quê? Intimidade, voltar a ter relacionamento com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas para nós entendermos direito o que é isso, nós temos que voltar alguns capítulos antes e dizer o porquê. Por que nós temos que ter paz com Deus novamente? O livro de Romanos, ele prova que toda a humanidade, ela é perdida. Ela é perdida nas depravações. Paulo escreve essa carta, pois tinha muita discussão sobre esse assunto naquele tempo, no meio dos judeus e dos gentios, naquela época. Então, Paulo achou necessário escrever essa carta para tirar as dúvidas dos povos, daquele povo naquela época. Porque os judeus, eles, mesmo estando ali, aceitado o evangelho de Cristo, ali em Romanos, alguns deles que aceitaram Cristo, eles ainda continuavam a ter as práticas religiosas da lei mosaica. E os gentios, que eram as pessoas que eram fora da lei, que não eram judeus, né? Eles não aceitavam essas práticas religiosas, cerimoniais, né? Que eram as festas, né? A incircuncisão, a circuncisão, que torna o povo judeus ou não. Então, tinha essa discussão. Os judeus ainda queriam fazer essas práticas religiosas, a religiosidade, e os gentios não aceitavam. Então, Paulo achou necessário escrever a esse respeito. Então, no tópico 1 aqui, no capítulo 1, Paulo vai falar que a humanidade está depravada. Literalmente depravada. Se nós lermos lá, no capítulo 1, no versículo de número 29 ao 32, nós vamos entender isso perfeitamente.
Glória a Deus. Aqui, ó. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza e maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nércios, infiéis nos contratos, são sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. É muito forte, né? Isso é o que Paulo via que estava acontecendo no mundo. E será que essas coisas acontecem nos dias de hoje? Será que nós vemos isso acontecer no mundo hoje em dia? Então, Paulo está falando aqui do mundo. Nós podemos falar que essas coisas são para as pessoas que estão lá no mundo. E no versículo 32 é mais forte ainda. Que, ó, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, são dignos de morte, os tais quais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Então, Paulo está chamando a atenção para a depravação da humanidade. E essas coisas acontecem nos nossos dias. Não adianta fecharmos os olhos. Até mesmo dentro das igrejas, infelizmente. Porque o ser humano, aonde não é o problema da igreja, é o problema do homem. O problema do homem. Nós estamos perdidos. Sem Deus nós somos nada. Nada. Mas aí nós podemos falar que no capítulo 1 aqui Paulo está falando do mundo. Só que no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai falar para os religiosos, são os judeus. Podia ser os crentes de hoje em dia. No capítulo 2, do 1 ao 2, Paulo fala assim, ó: portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então Paulo está ali falando com os judeus, com os religiosos. Vocês julgam os gentios, julgam as pessoas que estão lá no mundo, mas o juízo é sobre ti também, porque você julga e faz as mesmas coisas, talvez escondido, mas faz. Porque Deus, ele sabe o que nós fazemos em secreto. Deus sabe a nossa vida. Não adianta você querer esconder do irmão, eu querer esconder do irmão, e se eu não posso esconder de Deus? Elias tentou esconder de Deus na caverna. Deus não encontrou. Não tem como a gente fugir de Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Deus sonda até os pensamentos, os corações. Mesmo antes das palavras saírem de nossas bocas, Deus já sabe qual que é o seu pensamento, qual que é a sua vontade. Então Paulo, ele adverte que os gentios e os religiosos, que todos, então, resumindo, a humanidade é depravada, perdida em pecado. Então, por isso que Paulo fala dessa paz com Deus. Nós deixamos o quê? Ter a paz com Deus, reconciliar com Deus. No capítulo 3, vai afirmar isso que eu estou falando com vocês, que todos são pecadores. Pecadores. No capítulo 3, no versículo 10 ao 12, vai resumir para vocês aqui, ó. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Juntamente se fizeram inúteis. Então, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Resumindo, todos nós somos pecadores. Pecadores. A Bíblia vai falar ainda, né? Não me recordo aqui, mas fala assim: aquele que diz que não tem pecado está cometendo pecado, porque é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é mentiroso é filho de Deus? Do diabo. Do diabo. Então, isso é a Bíblia que fala. Então, todos nós perecemos e carecemos da graça de Deus, mediante a fé.
em Jesus Cristo. E essa doutrina, na teologia, chama doutrina da justificação, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé, que é a doutrina que nos dá paz com Deus. E essa justificação é mediante o quê? O sangue de Jesus. Mediante o sangue de Jesus. Mas Paulo explica tudo isso antes para dizer o quê? Que não adianta as práticas religiosas, não adianta nada se não for Jesus Cristo. Mesmo os judeus que foram criados na lei de Deus, eles estão o quê? Danados à condenação. Porque a lei não justifica ninguém. A lei, ela vai nos dizer o que é pecado. Pela lei não há salvação. Salvação é só pela graça em Cristo Jesus. Porque a salvação não é por obras. Por quê? Para nós entendermos. A salvação não é por obras. Você pode ser uma pessoa boa, obedecer pai e mãe. Isso é o que a Bíblia diz, é a lei de Deus. Mas isso, se você não aceitar Jesus, você não é salvo. Nós vemos muitas pessoas no mundo que têm o caráter bom, faz boas coisas, mas infelizmente não confessam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E somente isso é que nos dá a justificação diante de Deus. Somente Jesus é que nos dá a salvação. O nosso caráter é bom ser uma pessoa boa, mas quando você aceita Jesus, Deus ele vai transformar o seu caráter na medida da vontade dele, conforme ele quer. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que mesmo crentes e as pessoas do mundo, elas não merecem o perdão de Deus. Nós não merecemos. Nosso pastor mesmo costuma dizer, nós merecemos o quê? A morte. A morte. Nós somos maus. A natureza do ser humano. Nós somos maus. Nós merecemos a morte, carecemos da graça de Jesus. Então a justificação, ela é o quê? Nos termos assim, juristas. A justificação é a declaração legal de Deus, segundo a qual estamos completamente perdoados e não mais sujeitos à punição. É um documento espiritual que Deus prova que você está perdoado. Perdoado pelos seus pecados. A mesma coisa que uma pessoa que comete um crime, chegar no juiz, não, pagou pelo seu crime, você está perdoado. Mas com Cristo você não precisou pagar nada. Ele pagou por você. Ele pagou por nós. Ele derramou o seu sangue. E assinou lá com o seu sangue. Nós estamos perdoados diante de Deus. Através do quê? Mérito nosso? Não. De Cristo na cruz. Por toda a humanidade. Por todos. Não somente para os judeus ou gregos. Todos. Todos. Não só nós que estamos aqui na igreja. As pessoas que estão lá fora. Todos têm perdão de Deus se quiserem. Se quiserem. Deus dá acesso através de Jesus Cristo. A justificação e a paz com Ele. Deus ele quer paz com nós. Ele quer paz com a humanidade. Ele fez esse plano de salvação para nós desde o começo da criação. Ele já tinha um plano de salvação. E essa justificação, ela é acesso a todos. E é o que nós devemos pregar. Pregar o quê? Que você tem, nós temos paz com Deus, se nós quisermos. Se nós quisermos reconciliar com Ele, qualquer um que queira reconciliar com Deus, aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E você terá paz. Você terá relacionamento com Deus novamente. Porque o nosso relacionamento com Deus da humanidade foi perdido lá no Éden. Com Adão e Eva. Então, a justificação é isso. É o ato soberano de Deus pelo qual ele declara o homem inocente. Então Deus nos declara inocente, mesmo nós temos culpado. É só Deus para fazer isso. É só Deus. Só Deus.
Mesmo nós merecemos a morte, ele nos dá a vida. Mesmo nós merecemos a morte, ele entrega a sua própria vida por amor a nós. Mesmo ele não sendo pecador, mesmo ele não tendo transgressão nenhuma, ele se entregou por amor de toda a humanidade. Ele não somente se entregou, mas ele passou por humilhação. O texto que nós lemos aqui fala que no capítulo 6 e 7, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, a palavra de Deus vai falar assim, ó, dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa até morrer por um justo. A gente pode até morrer por um filho, pela nossa mãe, por uma pessoa que nós achamos ser um amigo. Nós podemos até morrer por ela. Talvez. Né? Mas dificilmente nós morreremos por uma pessoa boa. Só que Cristo não. Sabe por quem que Cristo morreu? Pelo ladrão, pela prostituta. Sabe aquela pessoa que atormenta a sua vida? Talvez o ladrão que pulou a sua casa essa noite, roubou os seus bens. Você teria coragem de morrer por ele? Talvez na hora que o ladrão vai fugir da sua casa, a polícia chega, você tem coragem de entrar na frente da arma ali, proteger o ladrão que está te roubando. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por nós. Sabe aquela pessoa que cuspiu no rosto de Jesus? Jesus morreu por ela. Ele ficou mudo. Aquelas pessoas que chicotearam as suas costas, dilaceraram o seu corpo, aquele soldado que atravessou os seus lombos, que rasgaram as suas vestes e tiraram sortes dela. Jesus morreu por ela. Dificilmente um de nós vai morrer por uma pessoa boa. Talvez por um filho, ou pela esposa, pelo marido. Se for primo, você já... Aí, primo nem parente é. Já não vai. Primo nem parente é. Então Jesus morreu pela essa raça de pessoas que não valem nada perante aos nossos olhos. Perante aos nossos olhos. Porque perante aos olhos de Deus somos todos preciosos. Deus ama cada um de nós do jeito que você é, porque Ele quer te transformar do jeito que Ele quer. Então, essa é a justificação. E só foi possível mediante o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E através de Jesus é que nós temos essa reconciliação e a paz novamente com Deus. Não é somente para nós, crentes, que estamos aqui religiosos dentro da igreja, para todos. Não somente para nós, mas é para todos. Para todos. Todos que creem em Jesus Cristo têm acesso a essa paz. Todos que creem em Jesus Cristo têm acesso a essa reconciliação. E é muito mais do que isso. É o ter relacionamento com Deus novamente. Porque o homem ele relacionava com Deus lá no Éden. Ele andava junto com Deus todas as manhãs. E o homem perdeu esse relacionamento. Perdeu essa comunhão. Então o Jesus Cristo ele vem e nos dá novamente esse acesso direto ao Pai. Acesso direto ao Pai. Romanos 3:22, não precisa abrir, eu leio para vocês. A palavra de Deus diz que isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e distintos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É de graça. Não é de obras, é de graça. Não é de obras. Porque é mediante a fé, irmão. A fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Porque
E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer, em Romanos 12, que todos temos porção de fé. Todos nós temos fé. O engraçado é que todos têm fé. Toda a humanidade tem uma porção de fé. O engraçado é que a fé, ela não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos salvos mediante a fé. E quem nos dá a fé? Deus. E tem gente que fala que é difícil ser salvo. É difícil, não. É salvo mediante a fé. E Deus nos dá a fé. Irmãos, a diferença é aonde nós focalizamos, canalizamos a nossa fé. Em quem nós depositamos a nossa fé. A Bíblia vai dizer que muitos confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, no Deus dos exércitos. Então, nós temos que canalizar a nossa fé em Jesus. Em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Sem Ele, nada que está sendo feito aqui faria sentido. Algumas das lições do pré-batismo que eu dou ali vai falar, tem uma pergunta que fala, quais seriam as consequências se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Quais que seriam as consequências para nós se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado entre os mortos? Nós estaríamos ainda perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas depravações. Porque eu creio que todos nós temos uma vida do passado antes de Cristo. Todos nós sabemos, nós estamos perdoados. Mas a gente ainda lembra das coisas que a gente faz. Por quê? Para a glória de Deus. Testemunho de vida. Todos nós temos testemunho do que eu era, do que eu sou agora. Eu estou me tornando. Já vi um pastor falando em algumas pregações, dentro de um vídeo, que fala assim, eu não sou o homem que eu deveria ser, mas eu sou melhor do que eu já fui. Eu não sou ainda o homem que eu deveria ser, mas eu sei que eu sou melhor do que eu já fui. Por causa de mim? Bondade minha? Não, misericórdia e graça de Deus. Porque Jesus, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele o quê? Transforma o nosso caráter. Isso chama regeneração. Regeneração. Primeiro vem o quê? A justificação. Depois a regeneração do homem. O homem regenerado. Ele tem a consciência do que aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Mas isso não vem de nós, é Deus que faz isso, através do Espírito Santo que começa a habitar em nós pela justificação. A palavra vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. O próprio Deus passa a habitar em nós. O Espírito Santo é Deus. Então, e ele nos ajuda a ter uma vida melhor. E ter uma reconciliação com Deus. O próprio Deus nos ajuda a reconciliar com Ele. É inexplicável. Tem coisas que não dá para entender. A gente não precisa entender tudo também, não. Por quê? Deus pede para nós reconciliarmos com Deus. Nós aceitamos Jesus e o próprio Deus passa a habitar em nós. E o próprio Deus nos ensina a ter relacionamento com Ele. Então, só não é transformado o caráter aquela pessoa que não quer seja transformado. Se você quiser que Deus transforme a sua vida, que Deus transforme o seu caráter, você pode, você tem acesso. Basta pedir a Ele, porque a Bíblia vai te garantir isso, porque o nosso conciliador, que é o Espírito Santo, habita em nós e nos ajuda. E nos ajuda. Mas para isso, você tem que querer. Nós temos que querer. Eu tenho que querer, todos os dias, ser uma pessoa melhor. Porque a Bíblia vai dizer que todos os dias nós pecamos, todos os dias nós carecemos, perecemos e merecemos o quê?
sermos o quê? Novamente julgados, mas não. Nós temos o perdão eterno através de Jesus. Através de Jesus. Isso, a pessoa justificada, ela se transforma na pessoa regenerada. A regeneração gera conversão. Eu costumo dizer, a conversão ela é diária, irmão. Ah, sou convertido para sempre. Não, conversão é diária. A própria palavra conversão, ela nos dá esse sentido, né? De conversão, mudar de direção. E todo dia nós temos um novo dia. Novas coisas para fazer, novos afazeres. Todo dia nós acordamos e temos o quê? O dia de luta. Todos os dias nós tomamos uma direção. Se você ora a Deus e pede a direção, amém. E quando você não ora? Você precisa se converter novamente. E todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós pecamos. E conversão é o quê? Mudança de direção. Hoje você faz uma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai te dizer que é isso, vai te falar, vai te mostrar o que você precisa mudar, aonde você precisa converter. O que você está errando? Às vezes nós não percebemos isso porque nós não oramos pedindo a Deus a nos mostrar. Todo dia nós temos que orar pedindo a Deus a direção e o direcionamento se nós estamos andando nos seus caminhos. Pedir a Ele, será que eu estou andando verdadeiramente nos seus caminhos? Me mostra a direção. E Ele vai te mostrar se você precisa se converter, mudar de direção. Isso é diário, a conversão é diária. E todos os dias, a Bíblia mesmo garante que nós pecamos todos os dias. Como eu falei, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Tem coisa que é pecado que a gente nem acha. Ontem eu pedi perdão a Deus, passei até mal lá na casa do Daniel. Tive que ir lá na Araújo comprar remédio, eu comi demais. Pecado, irmão. Gula. Pecado. Tem coisa que a gente acha que não. E tem coisa que a gente acha que é e não é. Mas isso aqui é outra discussão. Vamos falar sobre isso, não eu saio do tema aqui. Eu sei que eu estou pedindo perdão diante dos irmãos aqui, que eu comi demais. É gula. Pedi diante de Deus. Eu tive que sair de casa e ir lá na Araújo, passei até mal. Tanto comer, oh Deus, me perdoa. Mas é pecado. Nós estamos rindo aqui, mas é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Os glutões não herdarão o reino do céu. Irmãos? E é uma coisa que o diabo coloca, a gente brinca, e o diabo coloca no meio das igrejas em forma de brincadeira, para que crente come demais, e isso é perigoso. Porque os glutões não herdarão o reino do céu. Estava parando para pensar esses dias em casa sobre essas coisas. É coisa que é séria. Às vezes a gente brinca. Na brincadeira, nós vamos deixando passar. Mas é a Bíblia. Então, voltando aqui ao tema. Deixa eu tomar uma água. Glória a Deus. Então, o homem justificado, que tem paz com Deus, ele é um homem regenerado. Começa o processo de regeneração, de conversão. E a justificação, ela traz bênçãos sobre as nossas vidas. Bênçãos. Porque é uma transformação boa. Né? Você sai de uma pessoa perversa, né? Cheia de perversidade, para uma pessoa que anda com Deus. Então, é uma transformação boa. Então, quando nós praticamos coisas boas, as bênçãos de Deus derramam sobre as nossas vidas. E Paulo começa o capítulo 5 dizendo que quando somos justificados pela fé em Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Versículo de número 1, vai falar que nós temos o quê? Paz com Deus. Ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Mas não apenas isso. Ter paz com Deus significa que nenhum pecado bloqueará mais o nosso relacionamento com Deus. Nenhum pecado que nós cometemos agora, depois que nós estamos na justificação, bloqueará o nosso relacionamento com Deus. Porque nós temos o quê? Perdão de pecados. Cristo levou todos os nossos pecados na cruz. E através do perdão, nós temos o quê? Reconciliação com Deus. Então, nossos pecados passados
os nossos pecados presentes e os nossos pecados vindouros já estão perdoados. Nós temos que abrir a nossa boca e pedir perdão. Nós temos que ter essa consciência. Paulo fala sobre a paz com Deus em Colossenses 1:20. Fala assim: havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer no céu. Então, através do sangue na cruz, Deus reconciliou todas as coisas, na terra e no céu. E qual o grande plano de Deus para mim e para você? Qual é o grande plano de Deus para mim e para você? É que tenhamos paz. Paz que resulta em reconciliação com Deus e uma renovação de relacionamento com Ele. Então, o plano de Deus é esse. Nós temos a paz, a reconciliação com Deus, vida com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele. E nós só podemos ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Que é o que? A paz, reconciliação novamente. Então, só através de Jesus, só Jesus pode nos dar esse relacionamento, nos trazer esse relacionamento de volta. Mas esse sempre foi o grande plano de Deus. Porque Deus criou o homem para andar junto com Ele, para andar perto dEle, estar diante dEle todas as manhãs. Então, Deus criou o homem para a glória de Deus. Então Deus criou esse plano em Jesus para reconciliar por amor, porque nós não merecemos esse amor. Mas a graça, pela graça, é sem mérito, irmão. Não tem mérito em nós. Não há obra que nós fazemos. Não há nada que nós podamos fazer. Somente o quê? Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Não apenas paz, mas acesso a Deus. Não apenas reconciliação. Não apenas paz. Você pode até brigar com alguém, com seu vizinho, pedir desculpa e tal. Ele vive lá, você vive aqui. Está em paz. Você não briga mais. Os cachorros não brigam mais lá. Mas Deus é diferente. Além de Ele reconciliar, te der paz com você, o que Ele quer? Relacionamento. Ele quer que você, todas as manhãs, caminhe com Ele novamente. Que não somente tenha paz, não tenha inimizade, mas que nós caminhamos com Ele, andamos juntos com Ele, nos relacionamos com Ele, temos intimidade com Ele. Nós sejamos seus melhores amigos, melhor amigo. Nosso tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Todas as coisas que você faz no seu íntimo, ou tudo, Jesus quer ouvir da sua boca. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você converse com Ele todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Paulo aqui está dizendo que a fé em Cristo nos possibilita ter acesso com Deus novamente. Nos dias antigos, os judeus eram separados da presença de Deus, simbolicamente, pelo véu do templo. E os gentios eram isolados pelo muro externo do templo, no qual se lia uma advertência, declarado que qualquer gentio que passasse daquele ponto seria morto. Apesar de muitos serem religiosos, estavam separados de Deus. No templo estava escrito lá: você não pode passar daqui. Quem passar será morto. Então Jesus, irmão, assim, meu irmão, Ele derrubou os muros, rasgou o véu, para nós termos o quê? Aí nós podemos entrar na presença de Deus. Antes éramos separados. Nós somos considerados gentios. Nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? Não. Então nós éramos gentios. Então no muro estava escrito para nós lá: ó, não passe daqui. Então, certamente você morrerá. Então em Jesus, em Cristo, esse muro caiu. Nós temos o quê? Livre acesso a Deus.
O véu foi rasgado. Você não precisa mais do profeta para lá sacrificar para você. Você mesmo pode ter acesso a Deus e pedir perdão. O sacrifício único foi Jesus. Jesus já sacrificou a sua vida por nós. E nos deu acesso direto a Deus. Então você pode dobrar os seus joelhos e entrar na presença de Deus. Entrar dentro do seu quarto e ter a sua intimidade com Deus. Mas quando Jesus morreu, rasgou o véu, né? É o que eu falei. Destruiu o muro. Em Cristo, judeus, gentios, quem crê, que creem, têm acesso a Deus. E podem lançar mão das riquezas inesgotáveis da graça de Deus. Assim, meu irmão, a justificação indica a nossa posição. E como filhos do Rei, temos acesso à presença do Pai. O termo acesso, nesse caso, significa permissão para entrar na presença do Rei, mediante o favor de outrem. Então nós temos acesso a entrar na presença de Deus mediante a ação de quem? De outrem, de Jesus. Jesus nos deu acesso à presença do Rei. Vocês sabem a história de reis, não é qualquer um que entra na presença de Rei. Então Jesus, ele nos deu acesso à presença não somente do Rei, mas dos reis, do Senhor dos senhores, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus nós temos acesso a esse Deus. Em Jesus nós temos acesso a esse Deus. Então nós temos várias coisas que essa justificação nos dá. Eu falei, a paz com Deus. A paz com Deus trata do passado. Deus não nos condenará mais por nossos pecados. Então nós temos o quê? Paz com Deus. O acesso a Deus trata do presente. Podemos entrar em sua presença a qualquer momento e obter a ajuda que precisamos. Então nós estamos passando por dificuldades, momentos de aflições. Nós entramos na presença de Deus, pedimos ajuda. Nós temos acesso ao Rei. Você está passando por alguma dificuldade? O Rei pode te ajudar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem todo o poder diante das suas mãos, que criou os céus e a terra. Amém? Mas a esperança na glória de Deus trata do futuro. Um dia participaremos da glória de Deus. Então a esperança trata do futuro, que um dia nós participaremos do quê? Da glória de Deus. Então Deus, ele reconcilia, ele nos ajuda e ele ainda prepara banquete para nós. A palavra diz que Jesus está preparando moradas para nós. Certamente ele voltará. Ele não vai demorar, irmão. Basta nós vermos os acontecimentos, né, do nosso tempo. Está tudo sendo preparado. Está tudo sendo preparado para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Para nós concluirmos aqui, a justificação não é uma fuga das tribulações da vida. No mundo, passais por tribulações, aflições. Porém, para o cristão, as tribulações trabalham em seu favor, não contra ele. Não há sofrimento que nos separe de Deus. Antes, as provações nos aproximam do Senhor e nos tornam mais semelhantes a Ele. Então, as nossas provações nos aproximam de Deus, porque nas tribulações é que nós buscamos a Deus. Infelizmente, não era para ser assim, né? Nós temos que buscar a Deus em todo momento. Mas nós sabemos que nas tribulações é onde que nós dobramos nossos joelhos, nós jejuamos, nós fazemos propósito, fazemos campanha, vemos na igreja de segunda a segunda, nem reclamamos. Quando está bem no domingo só tá bom. À noite. Olha lá. Então, quando nós passamos, por isso que Deus dá aflições para a gente, porque é assim que nós buscamos a Deus. Através das aflições.
Glória a Deus. Amém. O sofrimento contribui para construir o caráter cristão. O termo experiência, que fala lá em Romanos 5,4, significa o caráter que foi provado. O caráter que foi provado. Então, através do sofrimento, Deus vai provando o nosso caráter. Esse provar aqui não significa de dar aprovação, não. É de forjar. Deus está forjando o nosso caráter através do sofrimento. Lá em Romanos 5,4. Aqui, ó. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, vemos que Paulo falar de uma sequência que é tribulação, paciência, caráter reprovado, esperança. Quem passa pela tribulação renova a sua esperança, porque através das tribulações descobrimos que Deus está conosco. É através das nossas dificuldades, das nossas tribulações, é que Deus prova que está conosco. Creio que todos aqui têm testemunho para falar de que Deus fez na sua vida. E essas provações que nós passamos, essas lutas que nós passamos, transformou o nosso caráter e o cristão que nós somos hoje. A fé que nós temos hoje, ela é provada através das tribulações. E a tribulação, então, ela forja o caráter cristão, ela forja a nossa fé, ela nos dá mais confiança a cada dia em Deus. E quando você tem experiência em algo, que você achava alguma tribulação, que você acha que você não ia sair dessa, e Deus, por um milagre, independente de tempo, Ele te tirou dessa. E hoje é só testemunho que você tem. É testemunho de vida. É testemunho que serve para você falar para as pessoas, dar ânimo às pessoas. Então, o nosso testemunho é muito importante e o nosso testemunho é forjado através de quê? Das tribulações. Então, não pense que quando você passa por tribulação, a tribulação que você está passando é tudo para nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus, Ele está te forjando nessa tribulação que você está passando. Você certamente será usado nessa tribulação que você está passando agora. Você vai ser usado para ajudar pessoas que vão passar por mesmos problemas que você. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele quer que nós tenhamos o quê? Relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. A palavra tribulação, que Paulo usa aqui, ela vem do latim tribulon. No tempo de Paulo, o tribulum, na verdade, era um pedaço de madeira com cravos de metal, usado para debulhar os cereais. Ao serem arrastados os cereais, o tribulon separava o grão da palha. Ao passarmos por tribulação, dependemos da graça de Deus. As dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Então, as dificuldades nos ajudam o quê? A nos moldar, a separar aquilo que não presta, aquilo que não serve para nada. A palha leva ao fogo. Então Deus separava os cereais, aquilo que é bom daquilo que não presta. E as tribulações em nossas vidas servem para isso, para tirar aquilo que não presta em você. E Deus vai forjando o nosso caráter. Deus vai forjando o nosso caráter. Por quê? Nós só entramos no céu com esse processo. Porque é o processo de quê? De santificação. E é um processo eterno. Quando nós estivermos aqui, eterno que eu falo assim, né? Aqui na terra. E quando nós estivermos aqui, nós estamos passando pelo processo de santificação. Nós vamos ser santos, receber um corpo glorioso quando nós formos com Jesus. Glorificado, né? Não glorioso. Glorioso é Deus. Um corpo glorificado quando nós formos para Jesus. Então, para nós concluirmos, somos abençoados com paz, acesso e esperança, firmeza de caráter, porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado entre nós.
Alguém já disse que Deus poderia morar em qualquer outro lugar do universo, mas ele resolveu habitar dentro de nossos corações através do seu Espírito. Então Deus ele poderia habitar em qualquer lugar, ou em lugar nenhum, ficar lá no céu quietinho. Mas ele preferiu habitar dentro dos nossos corações através do Espírito. Quando algumas pessoas pecam, elas pensam que não merecem mais o amor de Deus. Mas à medida que sentimos que não merecemos, é que mais precisamos do amor de Deus. Quando nós sentimos mais imerecedores, é aí que ele entra. Que o nosso coração está quebrantado. Porque realmente ninguém merece o amor de Deus. Mas quando nós temos essa consciência que nós somos pecadores, miseráveis, que necessitamos da graça de Deus, é aí que Deus entra. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Quando nós somos soberbos, achamos que somos bons demais, pode ter certeza que Deus não agrada disso. Deus agrada dos corações quebrantados e contritos. Então, meu irmão, é por causa do amor que Deus nos declara justificados e passamos a ter paz, acesso, esperança e firmeza de caráter. Então, a nossa firmeza do nosso caráter é forjada em Jesus. Em Jesus. Porque por um homem, Adão, entrou o pecado. Por um homem, Jesus, o nosso pecado foi perdoado. Costumo dizer que por um fruto, conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva comeu, a morte foi declarada sobre as nossas vidas. E hoje, por um fruto, o fruto do Espírito, nós temos conhecimento de Deus. O fruto lá do Éden, Deus falou, não coma. O fruto hoje, Jesus diz, encha-se do meu Espírito. Então nós temos que encher do fruto. Lá no passado, Deus falou, não coma. Hoje Deus fala, coma. Encha-se do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Quero orar pela sua vida. Deus, aquele que puder, fique de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, Deus Santo e Poderoso. Nós, meu Pai, abençoamos cada pessoa que aqui está, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que as suas palavras encontrem terra fértil, terra boa, Pai. Ó Deus, que nós tenhamos necessidade de buscar ao Senhor todos os dias. Que nós sejamos justificados, ó Deus, como diz a tua palavra, meu Pai. Nós já recebemos perdão, que o nosso caráter venha a ser forjado todos os dias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a pregar o seu evangelho, ó Pai, às mais pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser transformados, ó Deus, pelo caráter do Senhor, pelo teu Espírito, ó Pai, que habita em nós. Que venha nos ajudar a cada dia, meu Pai, viver as tribulações, passar por elas, ó Pai, e o mais importante, ter intimidade com o Senhor, continuar tendo comunhão com o Senhor. Que nós não saímos, ó Pai, da tua presença, que nós não desviamos nem da direita nem pela esquerda, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.